Salve amigos, eu sou o Tomate e esta é a Academia do RPG. No vídeo de hoje nós criaremos uma campanha do zero. Esse guia ele não tem distinção de sistema ou cenário, ele funciona em qualquer tipo de jogo. Ele é um método que narradores podem utilizar para preparar suas campanhas. Mas com isso dito, gostaria de alertar todo mundo. Esse método ele cria um tipo de campanha que eu gosto, que é uma campanha sandbox, emergente, guiada pelos jogadores. Se você quer criar uma campanha que os jogadores sigam um caminho já pré-estabelecido em uma grande aventura, como as aventuras da 5e, esse vídeo não é para você. Mas se você quer um jogo que tenha o menor preparativo possível para maiores resultados, onde você descobre o jogo junto com os jogadores, esse aqui para você é o ideal. Eu já usei esse método de criação em diversos sistemas. D&D, AD&D, Delta Green, vou usar agora no Stars Tal Number. Com isso dito, vamos ver aqui do lado o que nós faremos, né? Nós começaremos criando um geral do mundo da campanha, bem geral. Depois disso, nós vamos definir as facções que são influentes no jogo. Depois, nós vamos criar um local de jogo, uma área, e vamos definir o geral dela. Depois nós iremos criar os eventos dessa área, os NPCs dessa área, e depois vamos criar a primeira aventura, que vai dar o pontapé inicial nesse mundo. Então, vamos nessa. Muitas pessoas acham que quando você vai criar uma campanha, você tem que criar um mundo inteiro, mas isso é muito trabalhoso, porque o mundo é muita coisa. Mas é bom que você tenha uma ideia geral do seu mundo. Então, quando você vai iniciar uma campanha, você define aonde o jogo vai se passar e você define o que existe ao redor daquela área. E esse lugar vai servir como uma fonte de inspiração e informações para o jogo. No meu caso, o meu jogo é um jogo espacial. Então eu defini que ele vai começar num sistema espacial, só que esse sistema fica em um setor maior. Esse setor tem outros 12 sistemas. 12 é um número muito grande, é absurdo. Então eu recomendo fazer isso menos. Mas eu estou empolgado, então fiz 12. E aí o que você faz? Para cada uma dessas áreas que existem ao redor do mundo, você vai criar um pequeno parágrafo descrevendo o que acontece ali. Esse parágrafo vai ajudar você a criar conteúdo e vai tornar o mundo mais rico. Então, por exemplo, eu criei aqui este mapa de 12x por 12. Não é necessário criar um mapa. Eu criei porque eu gosto. Eu gosto de fazer mapas, é meu hobby. Então, por exemplo, aqui o jogo vai começar nesse setor aqui, ó, tigres. Mas eu criei um parágrafo de texto para cada um dos demais setores, só para ter uma ideia. Então, por exemplo, esse setor aqui em cima, que é o setor que é do Godavari, eu coloquei o texto, que o Godavari é onde o golpe final contra a rebelião das máquinas foi dado. Aqui a humanidade venceu os robôs gigantes. Legal. E também coloquei que muitos soldados que lutaram naquela guerra se assentaram nesse planeta e eles controlam os antigos moradores porque eles têm poder de fogo. E é isso. Então, nós temos um planeta, uma região, Godavari, que é a região onde a humanidade venceu a guerra e atualmente soldados comandam e mandam as pessoas. E isso vai me ajudar a pensar no mundo. Então, quando você for fazer o seu jogo, você pode fazer um NPC comentar sobre isso. E aí o mundo vai parecer muito maior. Ou você pode colocar um viajante nessa área. Quando você for criar talvez uma aventura, a aventura possa ser ajudar um homem de Godavari que está sendo caçado pelos soldados porque ele cometeu um crime terrível. E aí isso faz o mundo parecer maior. Você vai criar esse um parágrafo ou dois para cada uma das suas áreas adicionais. Se você tem 6 reinos, um parágrafo 2 sobre cada um dos reinos. Você pode escrever mais caso você queira, mas eu recomendo que comece com um parágrafo 2, para de todos, e conforme as ideias vão surgindo ao longo do jogo ou ao longo da criação, você vai aumentando isso. Esse é o nosso processo. Então, criamos aqui o mapa da campanha. Esse mapa aqui, eu criei ele ao longo de uma tarde. Eu demorei umas 4 horas, o que geralmente é bastante, geralmente demora menos. Porque eu quis criar um texto específico para cada uma das áreas. Não é estritamente necessário, mas eu estava inspirado. A gente tem que seguir a seguinte regra: só faça as coisas enquanto for divertido. Se você não está te divertindo, para e foca em outra parte. Então vamos aqui então à segunda parte.
Criar facções é um modo legal de você gerar conteúdo para o seu jogo, porque a briga das facções, elas vão gerar conteúdo infinito para os jogadores. E se os jogadores gostam de uma facção, eles estão motivados a fazer algo. Ou se eles odeiam uma, eles são motivados a destruí-la. E é claro que essas facções, elas ajudam a gerar um mundo mais vivo. Você tem que fazer o seguinte, algumas boas práticas. Só crie facções que vão interagir com os jogadores. Se uma facção é distante ou elusiva demais, se os jogadores não lidaram com ela, não crie ela. Crie apenas facções que os jogadores têm chance razoável de lidar. E essas facções, elas devem ser, tipo, existir no mundo. É capaz que durante o jogo elas deixem de existir, ou os jogadores modifiquem elas, ou etc. Você vai criar como elas começam o jogo. Como elas terminam, ninguém sabe. Então, alguns passos a passos aqui. Eu já criei algumas, eu estou meio avançado no processo, mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu criei para esse meu jogo, tá aqui, 6 facções. Eu criei 3 facções que são grandes, poderosas, que impactam o mundo, o universo todo, e 3 facções que são menores, que atuam em áreas menores, mas ainda acessíveis para os jogadores. Pode ser que isso mude durante o jogo. Então, por exemplo, ao criar uma facção, eu tenho aqui um texto imenso, mas nesse texto eu estou trabalhando nele há umas 2 semanas. O ideal é quando você comece com 2 parágrafos. Então, no meu caso, aqui, a Casa Devonian. E eu dou para eles uma descrição. O legado nobre da hegemonia, facção maior. Aí eu defini com o meu texto 2 parágrafos, talvez 3 no máximo, o que eles fazem, o que eles querem e qual desvantagem ou vantagem eles têm. Então a Casa Devonian, ela busca governar. Eles têm uma desvantagem que eles têm uma filosofia meio cão come cão, então eles estão constantemente brigando entre eles. E eu coloquei que eles têm naves poderosíssimas. Conforme você vai criando o seu jogo, as suas aventuras, o seu local, você vai tendo ideias, aí você vai complementando. Mas no começo, 2, 3 parágrafos e parte para a próxima. Aí eu criei a outra. A Titan Enterprises. Ela é uma empresa que ficou tão grande que dominou um planeta. E qual é a vantagem dela? A vantagem dela é que ela é surpreendentemente rica. A desvantagem é que ela tem um problema sério de os gerentes não ouvirem os trabalhadores. Então o povo está infeliz e a pressão está subindo. Pode ser que tenha uma revolta em breve. Aí eu criei a outra, a Falange. A Falange é um grupo de soldados que venceu a ameaça robótica. E hoje eles são um secto fechado de soldados eugênicos que são obcecados pelo passado. A vantagem deles é que eles são brutalmente bons em batalha e as pessoas gostam deles, porque eles liberaram o mal da ameaça, o povo da ameaça robótica. A desvantagem é que eles são muito divididos. Sabe, eles seguem uma hierarquia militar, então a mão esquerda não sabe o que a mão direita está fazendo. Então o comando dá ordens, um tenente dá uma ordem contrária e aí ninguém sabe o que houve. Eles são desorganizados. E assim eu fui criando cada uma das facções, que de novo está bem avançado, mas o ideal é que você crie algo entre 3 e 6 facções. Essas facções elas vão servir para você gerar conteúdo mais tarde. Então, essa etapa não tem muito mistério. As dicas que eu dou a vocês é: pense em 2 temas para cada facção e trabalhe esse tema. Então, a Casa Devonian, eu coloquei que eles são nobres e que eles são utilitaristas. Então eles acreditam que os fins justificam os meios e eles são nobres. Então eles brigam toda hora. O Titan Enterprise eu coloquei que eles são burocráticos e desiguais. Eles têm uma burocracia terrível e eles têm uma desigualdade. As coisas que eu criei têm esse tema. A Falange eu coloquei que eles têm um legado glorioso. Eles venceram a ameaça robótica. Talvez eles nunca mais façam algo tão importante. Isso pesa na mente deles. E também coloquei que eles são desorganizados. E por aí vai. O meu texto, isso aqui, eu vou colocar o link dele aqui embaixo. E aí vocês podem ler conforme eu vou falando. Mas essa etapa não tem muito um processo exato. É só escrever. Agora vamos pôr a mão na massa de verdade. Quando eu falo de criar locais não tramas, é sobre isso que eu falo. E nós vamos então agora criar o local inicial do jogo. Esse é o local onde as primeiras aventuras fazem parte. Pode ser um condado, um reino, uma cidade, o que for. Criar isso é muito simples. E nós vamos criar uma série de bullet points, basicamente de fatos, que vai nos ajudar a criar a próxima parte, que são os eventos e NPCs, que é a carne da aventura. Então, vamos lá. Aqui
Eu criei um local que é o planeta de Gibson, no setor Tigres. Para isso, eu defini duas palavras. Eles são nômades e é um mundo arruinado. E eu fiz um texto que é composto de 5 parágrafos bem curtos, bem direto e reto. Como sempre, o link vai estar lá embaixo para vocês lerem, caso vocês queiram. Então, tá aqui. Gibson, ele já foi um centro de cultura e artes, mas ele foi destruído pela guerra. O planeta é desolado, as temperaturas são escaldantes de dia, são frias demais à noite. Parte da cidade vive em cidades antigas, tentando construir elas. Parte da cidade, parte do planeta, é composta por nômades, que vagam por aí, brigando com robôs e vivendo das ruínas do passado. Eles são bem durões. E eu defini que o governo é uma democracia. Contudo, os nômades não aceitam o governo. Isso tudo me ajuda a ter uma visão do que é Gibson. Nós temos essa vaga. Com essa visão em mente, nós podemos criar um mapa da região. Você pode fazer na mão, fazer no Photoshop ou fazer um mapa de X. Isso é com você. Eu posso fazer um vídeo falando sobre fazer mapas, mas não tem muito mistério. Nesse caso, eu criei aqui este mapa, que começa pela área central de Gibson, que é a cidade de Neuromáquia, e se espalha por vários quilômetros ao redor dela. O que está além daqui não é relevante para o meu jogo nesse momento. Existem mais coisas no mundo, claro. A gente criou elas, mas por enquanto eu vou focar só nessa área ao redor da cidade. Com as ideias que nós temos em mente sobre o que nós criamos aqui, com nossos 5 parágrafos, nós vamos começar a criar os eventos, que é a carne da aventura. Então, vamos vir aqui, criei o local geral, criei o mapa e agora criar os eventos. Para criar os eventos, o que faremos? Nós vamos pegar esse texto que nós fizemos aqui e nós vamos criar uma série de eventos a partir disso. Um exemplo sólido, o rouba-banco. O Capitão Nash, um pirata infame, ele veio a Gibson e ele está juntando cada vez mais homens e contratando pessoas. Dizem que ele vai roubar o banco. Ele vai roubar o banco e pessoas que devem ao banco acham que ele vai apagar os servidores, livrando eles assim da dívida. Então ele é meio que um herói popular, um Robin Hood. Né? Outros estão preocupados, porque não querem que o banco seja roubado, há investimentos lá. E o xerife Tuco, ele foi incumbido de pedi-lo. Eu criei antes as facções. Uma das facções era uma facção de piratas, o Pacto das Quimeras. O Capitão Nash, eu defino, faz parte disso. E aí eu tenho esse evento e eu defino quem são as pessoas que participam desse evento. Primeiro, Xerife Tuco, ele é o defensor. Ele é um homem respeitado e temido pela cidade. Ele resolve conflitos pela conversa, em vez de violência. Ele é famoso por estabelecer ligações com todo mundo. Então ele é um xerife boa pinta que todo mundo gosta. E ele tem esses poderes. Ele possui um grupo de suplentes bem armados. 10 homens com pistolas a laser. Ele possui a boa vontade do povo. Ele é um bom xerife. E ele possui a força da lei. Se ele acusar alguém de um crime, é muito difícil que a pessoa não tenha presa. Mas ele possui o seu rival, Capitão Nash. Nash, ele possui um bando de 40 foras da lei. Ele soube de um conflito, que eu direi depois. E ele também trouxe para si a sua gangue. E ele está buscando tirar vantagem da situação. Para cada uma dessas pessoas, o Capitão Nash, ele tem poderes. Contrato com os Quimeras, que são um grupo de piratas, e também acesso a contrabando. E é claro, não está aqui, mas eu coloco aqui, seu bando pirata, obviamente. Cada um desses personagens possui uma progressão. Essa progressão, isso aqui, do Xerife Tuco. Primeiro, o jogo começa. Ele vai primeiro treinar melhor os guardas. Depois ele vai consertar armas estacionárias. Depois ele vai construir armas melhores. Ou conseguir, na verdade. E depois está feito. Ele está pronto para o ataque. E o Capitão Nash, ele vai contratar mais homens. Ele vai sabotar as defesas. Ele vai matar o Tuco. E ele depois vai assaltar o banco. Isso não é uma linha do tempo, isso é um plano, isso é a ambição do NPC. Supondo que os jogadores são jogadores novos, eles estão nível 1 dessa trama espacial e eles começam na cidade. Se um deles tiver contato com o submundo, é capaz que eles saibam que existe um homem que está contratando qualquer um que siga ordens, não faça perguntas e seja bom com uma arma. O pagamento será em saque. E se os jogadores se aceitarem entrar para esse contrato, eles estão, na verdade, entrando em contrato com essa etapa aqui, contratar mais homens.
Pode ser que depois de alguns eventos de jogo, os jogadores sejam contratados por um homem para eles buscarem um módulo de mira avançado que existe em uma ruína de uma fábrica do lado de fora da cidade. Mas a ruína está na área de exclusão. Ali tem robôs de guerra ainda, que patrulham e matam pessoas. Eles vão ter que ser furtivos e cuidadosos, uma aventura. Pode ser que isso esteja ligado ao consertar as armas draconárias. Isso ajudaria a consertar. Os jogadores falharem nessa missão, e o módulo foi destruído, essa etapa aqui falhou. E as defesas da cidade estão um pouquinho piores. Se os jogadores triunfarem essa etapa daqui, melhorou. E aí deu certo. E os jogadores vão interagir com isso. O ideal é que você crie 4 a 5 desses eventos. Eu criei aqui outros eventos, que eu deixarei ali o texto para que vocês leiam, senão o vídeo fica muito grande. Cada um desses eventos possui NPCs com poderes e progressões. Play. Então tem o Olha Sucata, o Jogo do Poder e a Vingança Secreta. Tudo isso vai ajudar a criar um mundo mais vivo. Se vocês verem, nós começamos como um mundo arruinado com uma cidade vazia. Sabe? E agora é um mundo arruinado, uma cidade meio vazia, uma galera tem um banco, e o xerife e um fora da lei estão se preparando para uma batalha. No meio disso, um selvagem terrível está preparando para atacar a cidade e demandar tributo. No submundo, um contrabandista de armas é caçado por uma espiã. E no meio desse caos, a prefeita da cidade, do planeta na verdade, corteja 2 poderes muito poderosos que podem mudar para sempre a estrutura do planeta. Tudo isso vai gerar um local de aventura rico, cheio de eventos que você não sabe o que acontecerá, mas os jogadores vão com certeza influenciar nisso. E agora vamos à criação de contratos e aventuras. Esse jogo em questão, ele é um jogo que, para mim, eu gostaria que os jogadores pegassem contratos. Então eu estou criando contratos. Isso também é legal para D&D, porque em D&D aventureiros são contratados para fazer todo tipo de coisa. No seu jogo podem não ser contratos, podem ser missões sagradas dadas a eles por um templo, pode ser coisas que um NPC qualquer pediu para eles fazerem pela bondade do coração, pode ser uma ordem de um mestre. No meu caso é contrato porque eu quero. Então vamos lá. Vamos marcar aqui no mapa. No texto nós criamos os eventos e NPCs. Próximo passo, criar contratos. Esses contratos, na verdade, são aventuras, né? Mas não vai ser a primeira aventura. Os jogadores eles vão escolher entre quais desses contratos eles gostariam de fazer, e cada um deles é uma aventura interessante por si só. Contudo, você não vai criar todos eles, porque os jogadores vão escolher apenas um, de 3, de 4, de 5. Então você vai criar inicialmente só a premissa deles. A criação do contrato como um todo vai ter aqui na parte de criar a primeira aventura. Os contratos e a primeira aventura, eles são idênticos. Só que a primeira aventura é a primeira. Por que não começar o jogo permitindo que os jogadores escolham uma entre várias aventuras? Porque você não vai ter tempo de criar todas elas. E mesmo que você tenha, você não vai criar 6 aventuras para os jogadores escolherem uma. É um trabalho muito grande que é perdido. A primeira aventura vai ser um contrato que os jogadores já começam com. No meu caso, para você de novo, não precisa ser um contrato. Pode ser qualquer outra coisa, desde que seja uma aventura. Então, vamos lá. Aqui estamos. Primeiro contrato. Patrulha pelo deserto. Aí eu defini aqui um texto simples. A cidade de Neuromáquia parou as patrulhas pelo deserto por algum tempo, e os perigos da vastidão estão se aproximando. Um grupo de mercenários é contratado para patrulhar todo o perímetro, estabelecendo contato com as torres de vigia. Muito simples. Aqui eu defini, possivelmente o grupo pode encontrar os nômades de Briggs, os piratas de Nash e até homens da Falange. Eu defini aqui também que o pagamento é esse aqui, e quem contratou foi este NPC. E para usar isso, eu utilizo algumas coisas dos eventos. Então, que eventos podem lidar com isso? Se esse contrato for no começo do jogo, nós temos aqui esse evento que está acontecendo, que é pacificar o perímetro da cidade, que é da Falange. Então, se os jogadores foram contratados pelo governo para fazer isso, pode ser que eles encontrem soldados da Falange. E a Falange, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa.
Eles vão deixar os jogadores em paz? Talvez. Ou talvez os jogadores irritem eles e eles acham que os jogadores são bandidos e abram fogo. Isso pode iniciar uma grande inimizade entre os jogadores da Falange. Ou pode ser que um dos jogadores tenha ligação com a Falange. Ele encontra os contatos antigos deles aqui. E aí são amigos. E também ele interfere junto com outro aqui, ó. Atacar as fazendas ao redor da cidade, que é algo que o Lord Briggs quer fazer. Então, durante este contrato, pode ser que os jogadores encontrem tais mercenários, e tais sucateiros, e briguem com eles, e fique violento. E se os jogadores matarem eles aqui, o plano do Briggs, aqui em cima, falha. Então, esses contratos das aventuras têm a ver com aqueles eventos, mesmo que indiretamente. Então, ao fim de cada um desses contratos, esses eventos, eles progridem ou eles pioram. Então, é um negócio bem interessante. Eu criei aqui 4 deles. Alguns deles não são ligados a nada, como, por exemplo, aqui, uma caravana de nômades trazendo uma peça rara está atrasado, e os comerciantes acreditam que ela foi saqueada e se perdeu. Essa aqui, talvez não tenha caça nada, talvez tenha apenas um contrato de fazer um trabalho que não vai ajudar nem piorar a situação de ninguém. Talvez a peça rara seja um módulo que o xerife Tuco quer para calibrar suas armas. E isso aqui é o resumo, e aqui é um resumo do narrador, falando que eles podem encontrar. Ó, a caravana foi atacada pelo Nash, mas alguns sobreviventes conseguem escapar para o deserto, e esses homens agora estão sendo caçados pelos homens do Nash. Se os jogadores estão trabalhando para o Nash, é capaz que eles tenham que matar as pessoas que foram contratadas por esse contrato. E aí o contrato tem um twist. Em vez de ser um contrato dado pelos mercadores livres, é um contrato dado pelo Nash para matar aqueles mercenários. E por aí vai. Aqui, pelo avanço da geologia, existe uma caverna usada por contrabandistas, e aqueles contrabandistas roubaram o Catapad. E a Catapad tem informação que o Comitê de Geologia de Gibson quer. Mate os homens e pega o Catapad. Super simples, porém estranho. Na verdade, essa missão aqui é uma missão da Tela, a espiã, e ela está mentindo para o grupo, porque os homens, na verdade, são aliados do alvo dela, e ela está mandando o grupo para fazer o seu serviço sujo sem que eles saibam. Então, o grupo pode influenciar numa trama sem que eles saibam, sabe? Aí as coisas acontecem por ação deles e eles talvez não saibam. O mundo é assim vivo. E agora que você tem esses eventos e contratos, essas aventuras, o seu local não é só um local vazio com 2 palavras-chave que são mundo destruído e nômades. Ele é uma cidade ameaçada por nômades, onde um bandido e um xerife travam uma guerra fria que vai esquentar muito rápido. E no subterrâneo do mundo, um vendedor de armas e uma assassina fazem um jogo de gato e rato, enquanto uma prefeita ambiciosa faz com que 2 poderes lutem para ganhar a atenção dela. É algo sério, tipo, os jogadores aí no meio têm potencial para muitas aventuras, incluindo o futuro da cidade, desse planeta. E é esse nosso processo. Existe agora só mais uma coisa. Aqui, cadê esse negócio aqui? Que é criar a primeira aventura. A primeira aventura, ela vai ser a ponta de entrada para o seu jogo. Eu não vou fazer um vídeo sobre criar isso agora, porque demora demais. O vídeo não é imenso. Mas quando você seguir o processo de criar aventuras, você vai utilizar ele para criar a maioria dos contratos que você definiu ali antes. A diferença é que quando você faz o seu jogo, você joga ele e tudo mais, quando chega no final do jogo, você reúne os jogadores e fala, existem esses contratos que estão disponíveis. E você oferece para eles a escolha entre os 4, 5 ou mais contratos que você criou. Qual desses contratos vocês estão dispostos a fazer na próxima semana? E aí ele fala, quero fazer este aqui. E aí você pega ele e você vai desenvolver esse contrato no seu tempo, e na próxima semana você jogará esse contrato. Terminando esse contrato, você reúne os jogadores ao fim da sessão e repete esse processo. Desse modo, você não precisa preparar 1000 coisas para fazer o mundo parecer vivo.
e você vai usando a sua engenhosidade, a sua liberdade de narrador para seguir esses eventos e combinando eles para criar um mundo que é verdadeiramente vivo. E é isso, amigos. Antes que fique longo demais, esse é o passo a passo e é também o que eu estou fazendo na minha campanha. Eu narrarei esse jogo possivelmente em janeiro, Por um Punhado de Dados, esse canal, esse stream. Então talvez vocês possam ver o que os jogadores farão com o Xerife Tuco e demais pessoas. Caso vocês queiram ler o texto completo que eu criei desses locais e eventos, eu linkarei eles aqui embaixo. Se você gostou desse novo formato de vídeo, deixa um comentário, deixa um like, me avise, porque eu quero ajudar narradores. E quanto mais pessoas virem esse vídeo e comentarem e falarem, mais narradores receberão esse conteúdo e será melhor para todo mundo. Então, se você tem algum amigo que narra, passe para ele isso. E agradeço muito, amigos. Vejo vocês na próxima.